Pessoal, mais um podcast Papo de Perícia, um podcast da Associação da Polícia Científica do Maranhão. E hoje, em homenagem à campanha do Agosto Lilás, trouxemos um tema super interessante, que foi o uso do DNA no combate à violência contra a mulher. E para falar sobre esse tema, nesse nosso 8º episódio, trouxemos aqui os peritos do Instituto de Genética Forense, perito Jason Souza, Luzimar e Délio. Então, pessoal, vamos se apresentar. Vamos começar aqui com Jason. Jason, se apresente, fala um pouquinho da sua trajetória profissional, como você entrou na perícia. Então, as pessoas querem saber. Ótimo. Carol, muito obrigado pelo convite. É um prazer poder estar com você. É um prazer poder falar de perícia. E principalmente um prazer poder falar de DNA, né? Então, a minha trajetória na perícia, ela se confunde um pouco com a trajetória do DNA, porque quando o concurso aconteceu em 2012 para 2013, a gente sabia que o Estado não tinha ainda um instituto, um centro ou algo que estivesse assim, específico pro DNA. E como eu tenho uma formação em ciências biológicas, isso fazia muito parte da minha linha de trabalho já na universidade. Então isso foi o que mais me despertou vontade de vir para o concurso, passar no concurso e trabalhar com DNA. Então, para mim hoje é uma felicidade poder estar falando sobre isso, porque faz parte da minha trajetória e principalmente antes de trabalhar na perícia do estado do Maranhão, eu já trabalhava também na polícia técnica no estado do Tocantins. Então, eu já trabalhava com identificação humana na área da papiloscopia, que é uma das vertentes da identificação humana. Eu trabalhava com banco de DNA, de impressão digital, WAIFs, e hoje aqui no Maranhão também consigo trabalhar com um banco, dessa vez, um banco de DNA, que nós chamamos de codes, e isso traz uma satisfação grande. Então, estamos aí há 9 anos, vai completar 10 anos no Maranhão fazendo esse trabalho. Só no Maranhão, Jason. Então, a tua história aí de paixão nessa área é muito grande, é muito tempo, né? Com a perícia, eu já iniciei o trabalho com a perícia com 18 anos, né? Então, nossa, já tem ali um trabalho grande nessa área. E estou muito feliz aqui nas terras maranhenses. Ai, que bom! Luzimar, que é uma das peritas mais novas do Instituto. Então, eu primeiramente quero agradecer aqui o convite, Carol. Também para mim é muito importante estar aqui e poder falar um pouco mais sobre o IGF, sobre o nosso trabalho lá, falar sobre genética forense, né, que é a área que eu atuo desde que eu entrei na perícia. E, assim, a minha história com a perícia, desde quando eu escolhi que ia fazer o curso de farmácia, eu logo pensei que uma das áreas, assim, um dos meus principais objetivos era atuar como perita criminal. Então, quando eu estava pelo 7º período, abriu o concurso, né, de 2018, porque o edital foi de 2018, e eu resolvi fazer a prova para testar, né? Eu ainda não estava formada, então eu nem esperava, na verdade, passar naquele momento. E quando uma conhecida olhou meu nome no resultado, ela também tinha feito a prova, olhou que eu tinha sido aprovada e me comunicou, né? Foi aquela surpresa, aquela grata surpresa. Isso, que bom. E eu, durante a minha trajetória acadêmica, eu era muito assim... vivia no laboratório, né? Então, eu, como farmacêutica, eu já gostava bastante de laboratório e desde o meu 3º período eu fazia iniciação científica com imunologia, né? E já estava assim meio aquele pezinho com a biomol. Então, quando eu assumi o cargo e fui lotada no Instituto de Genética Forense, para mim foi uma satisfação enorme, né? Estar na perícia e estar em um laboratório de genética, então. E, Luzimar, é importante falar que o nosso público, eu falo pelo Instagram, né, que é realmente nossa principal rede, as pessoas são estudantes, né, que querem ser peritos, principalmente o pessoal da farmácia, que é um pessoal que procura muito a associação, que me procura mesmo particularmente, para fazer palestras. E é bom você falar isso, porque mostra que, gente, mesmo quem tá na graduação pode ser aprovado. A gente teve no último podcast a Liana, que também ainda estava cursando farmácia quando foi aprovada. Então, o nosso objetivo aqui no podcast também é inspirar essas pessoas para verem que é possível.
Então, mesmo você ainda nem formado, você consegue passar, né, nesse concurso. Exatamente. Então, vamos aqui falar com Délio Sobral, umas grandes referências aí na perícia. Carol, muito obrigado. Nós estamos aqui retomando a nossa parceria de muito tempo. Já fizemos muitas lives, gente. Já fiz muitas lives com o Délio, porque antigamente era live, hoje em dia aqui é mais podcast. E primeiro de tudo, agradecer novamente aqui o convite, mais essa oportunidade. Dessa vez acompanhado dos meus colegas, dos meus amigos, Luzimar e Jason, lá no Instituto de Genética. O Instituto de Genética já é o meu quinto instituto, onde eu estou passando nessa minha história na perícia. E para quem não me conhece ainda, meu nome é Délio, eu sou farmacêutico, eu sou maranhense. Eu me graduei aqui na Universidade Federal do Maranhão. Nós três, gente. Na verdade, nós todos. Só o único forasteiro aqui é o Jason. Mas foi muito bem acolhido aqui no estado do Maranhão. Também pela perícia. E eu tive uma história semelhante à da Luzimar. Quando eu estava na graduação, eu fiz um concurso para a Polícia Civil. Só que não para o cargo de perito, porque eu achava que o cargo de perito, né, ainda estava muito distante, ainda estava no meio da graduação, eu não achava que seria possível ainda eu terminar minha graduação para poder ingressar nesse cargo. Aí resolvi fazer outro que eu tinha vontade de fazer, que era o cargo de investigador, que na época era chamado de agente. Era um cargo de ensino médio ainda. Depois passou a ser um cargo de nível superior. Então eu passei 6 anos, fui aprovado nesse concurso, ainda na graduação. Tá aí, gente, mais um caso de aprovação na graduação. É interessante falar isso. Já estava no final da minha graduação, eu tomei posse do cargo de investigador e concluí a minha graduação já trabalhando como investigador. Mas eu sempre fui entusiasta da área de perícia criminal e lá, na minha atuação enquanto investigador, eu me tornei além do entusiasmo, eu vi que realmente a perícia criminal é extremamente fundamental e importante para as investigações. Eu participei de muitas investigações, principalmente no interior. Gente, no interior... E a coisa mais... Nossa. E o que eu mais dizia, e o que eu mais lamentava com meus colegas, investigadores, delegados de polícia, seria muito importante se aqui nós tivéssemos a oportunidade de ter uma perícia. Se nós tivéssemos uma perícia aqui. Se tivesse oportunidade, tivesse uma perícia aqui, nós íamos poder desvendar esses crimes. Mas a gente lamentava, mas trabalhava com o que a gente tinha, com os recursos que a gente tinha. Ainda bem que você, mesmo quando investigador, já tinha essa percepção, né? Que a perícia é realmente a peça-chave. E quando eu era investigador, eu tive a oportunidade de acompanhar trabalho de peritos. Era raro, mas às vezes acontecia. O primeiro contato que eu tive com perito no seu trabalho foi com a exumação, foi uma perícia promovida pelo Instituto Médico Legal. A exumação é um exame pericial, em que um vestígio que não foi devidamente tratado na época, que é o cadáver, passa, mediante uma autorização judicial, passa por um exame chamado de exumação. O outro exame que eu percebi... Mas vamos falar assim, lembra que as pessoas que geralmente assistem um podcast são pessoas leigas, não conhecem exumação, gente, é literalmente desenterrar o cadáver. Exatamente, desenterrar o cadáver, inclusive eu desenterrei o cadáver. Então o teu batismo aí foi desenterrando o cadáver. Foi a forma de eu contribuir com os peritos, os médicos legistas, foi ajudar a desenterrar o cadáver, para que eles fizessem o trabalho deles. Outra oportunidade que eu trabalhei com os peritos foi na identificação veicular. Uma equipe de peritos de identificação veicular compareceu à unidade que eu trabalhava e foram examinar veículos. Eu fiquei lá acompanhando, curiosamente, o trabalho deles. Então aquilo ali me inspirou, me deu mais vontade de ingressar na carreira. E no ano de 2012, veja só, eu fiz o concurso de investigador em 2006, fui nomeado em 2009, 2012, houve o concurso, fui aprovado. Também foi uma surpresa para mim, né, embora a gente tenha se esforçado. E em 2014 eu fui nomeado, junto com meu colega Jason. Da mesma turma, vocês. Nós somos da mesma turma. E dentro da perícia, aí eu deixei minha atividade de investigação e vim para onde eu realmente tinha entusiasmo, que queria um dia trabalhar. E dentro da perícia, aí eu tenho um longo caminho já percorrido. Comecei a trabalhar... Quantas sessões? Sim, 4, né? 5? Institutos foram 4. 4 institutos. Do Maranhão, 3. Sim, 3 institutos do Maranhão, que a gente só tem 3. A gente só tem São Luís, 3, Imperatriz e Timóteo. No Maranhão, 3 institutos e fora do Maranhão...
Sim, em dois. Na Força Nacional, né? Um no Goiás e um no estado do Pará. Aqui no Maranhão eu comecei no Instituto de Criminalística, sediado aqui em São Luís, comecei na seção de morte violenta e acidente de trânsito. Passei 3 anos nessa seção. Depois eu mudei para a seção de identificação veicular. Lá na identificação veicular eu tive o contato com o exame de veículo e de documentos. O normal lá nessa seção era despachar os documentos para identificação para DOC. Mas, porque a gente recebia os veículos e as habilitações e os documentos dos veículos para serem periciados. E aí os documentos eram despachados para DOC. Quando esse despacho ocorria, na verdade eu ia lá acompanhar os exames. E lá eu aprendi na DOC a fazer o exame de documentoscopia e eu acabava ali acumulando essas 2 funções. Essa experiência me fez ir para Imperatriz, uma cidade do interior, uma cidade polo do interior, e lá eu acumulei essas 2 funções, identificação veicular e documentoscopia. Depois eu fui mobilizado para a Força Nacional, aí lá eu tive uma vasta experiência, com gestão, com balística, com laboratório, com toxicologia. Um perito aí bem experiente. Retornei da Força Nacional para Imperatriz, voltei de novo para a seção de morte violenta em Imperatriz e... Lá voltou para o plantão quando voltou da Força? Exatamente. E voltei para a seção e também fiz lá reproduções simuladas. Lá foi a minha primeira experiência com reprodução simulada, foi lá em Imperatriz. E aí foi quando a missão do IGF me chamou. Apareceu. Fui convidado aí pelo nosso amigo Paulo Marcelo, o nosso diretor. E aí, acabei vindo trabalhar aqui e encontrei grandes amigos e uma grande prodígia. Nossa, que bom! E hoje... O Débora tá querendo gabaritar a perícia, né? Você já percebeu? Não, eu já tô percebendo. Ele quer ser um perito muito experiente. Olha, quem já passou por aqui, não tem ninguém que seja tão experiente na perícia quanto deve eu posso falar. Eu posso dizer que eu tenho uma grande experiência, tanto no nosso estado quanto fora do nosso estado. É importante, né? Ter essa visão bem ampla. Então, todos nós já temos aí uma grande bagagem para contribuir aqui, para falar de perícia, especificamente. Hoje nós vamos falar de perícia de DNA. Então, hoje, particularmente, vamos falar, como eu falei no começo, em apoio até essa campanha, que é o Agosto Lilás, de combate à violência contra a mulher. E é interessante porque a história da genética, ela é uma história que... O primeiro caso, né, que foi desvendado através do DNA, Jason, ele foi na década de 80, em que eles queriam chegar à autoria de 2 mortes, foram 2 estupros seguidos de morte e usaram o DNA. Então, a gente vai começar a falar dessa história, Jason, aí, que sempre fala dessa história. A primeira vez que eu ouvi, na verdade, Jason, foi uma palestra sua. Verdade. E achei, assim, muito interessante. Eu sempre falo, eu sou apaixonada pela genética, apesar de não querer trabalhar no laboratório de genética. O meu negócio é local de crime mesmo, é morte violenta, reprodução simulada, mas eu sou fã. Então vamos lá, Jason, vamos contar essa história pra gente. Então, Carol, eu vendo você fazendo essa introdução, e é uma coisa interessante, né? Que todo mundo falou da sua formação, de quanto era entusiasta, quando estava na universidade. E a gente recebe bastante, um número grande de visitas de universitários, até alunos do ensino médio, porque a perícia ela é contagiante. Então a gente pode perceber que as pessoas que trabalham, que prestam concurso, verdade que a gente presta o concurso por condições de trabalho e salário, mas no caso da perícia, são pessoas apaixonadas, parece que tá no edital ali, ó, você tem que ser apaixonado pelo que faz, né? E isso faz com que os profissionais, aqueles entusiastas, quando viram profissionais, são funcionários públicos diferentes. Isso. Tá? Porque não é aquele funcionário público padrão. Primeiro, os trabalhos não é padrão, né? Já começa desenterrando o corpo, o outro cortando. Então, já não é uma coisa convencional. Mas vai muito além da sua carga horária, vai muito além do final de semana perdido, né? Então, eu acho que tem essa dose de paixão. Agora, quando você fala sobre essa história, eu também faço um recorte para a universidade. Sim. Porque, voltando um pouquinho mais atrás, ali mais ou menos nos anos 80, nós não tínhamos o conhecimento
da genética ou conhecimento do DNA que nós temos hoje. Sim. E quando você diz assim, eu ouvi você contar essa história numa palestra, é importante. E tem muito tempo, já tem um tempo. É importante porque é a gente voltar ali às pessoas que foram os primórdios. Sim. E essas pessoas estão aí trabalhando até hoje. Então, quando lá em 1984 ocorreu um crime, os crimes ocorriam mesmo com genética ou sem genética, os crimes continuavam ocorrendo, né? Você teve ali um condado no Reino Unido, uma jovem que foi encontrada morta e violentada sexualmente, né? E a polícia de Londres estava muito preocupada, porque era um local pequeno. Então, muito provavelmente o criminoso estava ali pelas redondezas, mas não acontecia crimes com essa frequência. Uhum. E nessa jovem foi encontrado material genético. Na época era um material biológico, né, de sêmen. Isso foi guardado, foi arrecadado. Já se sabia que era sêmen, enfim, isso foi guardado, foi arrecadado. Um ano depois, outra jovem, num local muito próximo também, num vilarejo próximo, também foi encontrada morta e estuprada, com as mesmas características. E a polícia, a Scotland Yard, aquela polícia que não erra, aquela polícia, né, que tem os melhores procedimentos, não conseguiram encontrar ali um padrão. Até que depois de umas técnicas de investigação, eles conseguiram encontrar um suspeito que acabou confessando. Confessou o crime, só que ele confessou apenas um dos crimes. Uma delas. Apesar dos crimes terem ligação, ter o que a gente chama de modus operandi, né? A mesma forma de execução, as meninas tinham o mesmo biotipo, as duas tinham idades próximas, tons de pele, cabelos. Então, assim, existe uma forte relação entre o primeiro crime e o segundo crime. Então, qual foi o intervalo desses dois crimes? Um ano. Foi bem aproximadamente próximo. um ano. Assim, então, a polícia já estava com um dos crimes resolvido, né? Que era o Richard Pickford, que tinha assumido o primeiro crime. Então, a polícia precisava fazer a conexão com o segundo crime, mas ele não confessava. Foi então que a polícia do Reino Unido teve acesso a uma publicação científica de um professor da universidade chamado Alec Jeffrey, e esse professor soltou um artigo científico chamado DNA Fingerprint, que era como se fosse a impressão digital do DNA. E essa foto ficou famosa porque ele bateu a foto assim com os códigos de barra, como se fosse aquele código de barra do supermercado, dizendo, pela primeira vez, olha, através do DNA eu consigo saber quem é quem. Eu consigo dizer que Délio é Délio, eu consigo dizer que Carol é Carol. E a polícia ficou sabendo dessa técnica nova e falou, não, vai dar certo então, porque nós temos o material genético das duas, já tem o criminoso de uma e que só está faltando confessar. Eu vou atrás do professor para que ele faça a relação, porque certamente na hora que a gente tiver o DNA, a gente vai saber, né, se são duas pessoas mesmas ou é o mesmo criminoso. E eles procuraram o professor Alec Jeffrey, até que ele aceitou o desafio, realizou o exame e constatou que o mesmo agressor que tinha matado e violentado a primeira vítima era o mesmo da segunda vítima. E a polícia ficou extremamente feliz, porque deu certo, né? A tática. O problema foi que ele também disse que, além de ser o mesmo criminoso, não era aquele que tinha confessado. O que é pior, né? Porque aí, assim, até então, quando a pessoa confessa, a gente pensa que o crime está solucionado. Exatamente. E na realidade não é bem assim. Exatamente. Chegou uma evidência científica que disse que não. Que disse que não. E a polícia ficou extremamente chocada com aquela situação, né? Porque, afinal, a Scotland Yard não errava, né? Como assim que a gente procurou o professor apenas para confirmar o segundo e você derrubou o primeiro também? Né? E ali até contestou, né? E eu acho muito interessante porque a polícia científica, o que a gente chamava de polícia técnico-científica, é uma polícia que vem trazendo conteúdos da academia.
Né? A gente não inventa novos procedimentos, a gente se apropria do conhecimento da academia, daquilo que é produzido nos bancos das universidades, e esse conhecimento da ciência é aplicado à resolução de crime. Então, o professor Alec disse, olha, eu confirmo e tenho certeza que não foi ele. Aí, levado até o juiz do condado, o juiz disse, mas vem cá, se a gente retirar material genético de todos os homens e testar um por um, o senhor confirma qual foi o DNA que bate? Ele falou, confirmo. E aí foi ali montada uma campanha de coleta, com mais de 4.000 coletas nessa cidade, que é um número impressionante. Hoje, para a gente fazer 4.000 coletas é um trabalho, né? Então imagina naquela época. E ele testou todos. E não bateu com nenhum. E eu fico imaginando, Carol, nessa hora, o quanto... Tu conta essa história, eu fico imaginando, meu Deus. Não, e o quanto que a pessoa precisa amar a ciência para falar, não é o cara, porque era a primeira vez que estava sendo utilizada a técnica. Não estava validado. Não estava validado, não tinha outro caso, não tinha outra referência, né? E aí ele não bateu com nenhum. E as pessoas colocaram em dúvida, inclusive, a técnica dele. E ele passou-se 3 anos com dúvidas, com pessoas querendo desqualificar o trabalho do professor Alec. E até que um dia, em uma conversa de uma padaria, alguém ouviu a história que durante a campanha a pessoa tinha pagado alguém para poder doar no lugar. E durante a campanha a pessoa tinha conseguido se evadir e botou alguém para doar no lugar. Uma moça ouviu, foi na delegacia e disse, olha, fulano não fez. E quando a polícia foi atrás, que pegou, que testou, era a pessoa. Então, justamente agora que a gente está com o tema do Agosto Lilás, né? E mostrando como que o DNA pode ajudar, é interessante saber que o primeiro caso de DNA foi para resolver um problema de violência contra a mulher. Então a gente nasce já com essa ferramenta poderosa de resolução, de repressão também ao crime, né? Então isso é algo que precisa ser enaltecido, né? E o professor depois ganhou vários títulos em torno disso. E até hoje. E hoje quem ganhou foi a sociedade, né? Que a gente tem uma técnica hoje capaz realmente de solucionar crimes, né? Nessa metodologia. Sabe o que me perguntam muito? É uma coisa que eu vou perguntar para vocês, que me perguntam muito em palestras e na internet. Quando a gente fala de exame de DNA, o que as pessoas imaginam? Que a gente vai pegar o sangue, botar uma gotinha e vai aparecer a cara da pessoa. Como se fosse um retrato falado. E não é assim, né, gente? Não. Então, não é. Luzimar, explica pra gente como é esse exame de DNA. Forense, como é essa pesquisa? Esse exame, ele passa por uma série de etapas laboratoriais, né? Uma vez que a gente tem o material e que ele entra no laboratório, ele passa por uma série de etapas laboratoriais para que a gente consiga ter um perfil genético. E o perfil genético, ele não é, por exemplo, a foto de alguém, né? Eu vou explicar melhor esse processo. Então, a partir do momento que esse material dá entrada e que a gente avalia ele, então eu preciso fazer o material caber em um tubinho bem pequeno. Um tubinho que cabe até 2 ml. Então, mas qual material? Qualquer material? Não. Isso fala... Lembra que quem tá assistindo não são peritos. Sim, a maioria, então, na verdade, não são. Pode ser sangue? Esse material biológico pode ser sangue. A gente coloca, assim, o equivalente a cerca de 1 gota de sangue num tubo. Ou então pode ser o material coletado de uma vítima. Vamos falar, né, Davi, que a gente tá falando do vítimas femininas, do sexo feminino, que tipo de material geralmente chega? Perfeitamente. Então, por exemplo, vítimas de estupro, onde é coletado o material biológico da cavidade vaginal da vítima, por exemplo, e isso é coletado em um suave. Quem não conhece suave, parece ser um cotonete, né? E a gente pega esse pedaço do cotonete ali, do suave, e coloca em um tubo. Depois que a gente coloca em um tubo, a gente tem que extrair o DNA. Então, essa extração, o DNA, ele tá lá dentro do núcleo da célula. A gente quer só o DNA da célula. A célula tem várias organelas, tem proteínas, tem lipídios. A gente quer só o DNA. E a gente precisa fazer esse processo de extração.
e deixar esse DNA o mais puro possível, digamos assim. Depois que eu obtenho esse DNA o mais puro possível, né, eu faço extração, a purificação, eu preciso saber quanto de DNA eu tenho ali naquele tubo, para que eu possa dar continuidade às etapas. Então, eu faço um outro exame, que é lá no IGF, a gente faz por PCR em tempo real, que é a quantificação. A gente faz a quantificação e uma vez que a gente sabe quanto de DNA eu tenho ali, eu posso colocar a quantidade ótima de DNA para a próxima etapa, né? Então, eu já estou falando de uma terceira etapa laboratorial aí. E lembrando que demora, né? Uma etapa para outra, isso não é tão rápido. Entre essas etapas, a gente avalia dados. Então, a gente, de acordo com a característica do material, a gente vai escolher o método. De acordo com o dado, a gente vê qual é o próximo método que a gente vai seguir. De acordo com as características do caso, né? Então, é uma série de variáveis que passa por uma análise crítica dos peritos para que a gente possa dar continuidade, né? Então... Mas, Luzmar, além da cavidade vaginal, e se a mulher for beijada, mordida, também tem condições de pegar? Também é possível. Se for feita a coleta dessas regiões, né? Supor, eu fui estuprada, levei uma mordida aqui no pescoço. Tem como tirar esse... vocês têm essa coleta, que na verdade é feita no IML, né? De competência vocês do IML, Vocês recebem caso. a amostra dessa coleta, no caso. E essa é o que vai ser analisado. Vamos supor, eu levei essa mordida, aí ele vai coletar aqui, vai mandar pra ti... Pra passar por todas essas etapas, gente. Já são várias etapas. Isso também é possível, tá? Também é possível. E se a mulher arranhar o cara, pode também? Pode também. Tirar um pedaço da... Pode também, né? Fica a dica. Fica a dica pra pegar. Peguem o DNA da pessoa. Exatamente. E eu vou falar também um pouco mais dessas casuísticas pra vocês, né? Mas assim, depois que a gente sabe quanto de DNA tem, aí eu preciso colocar... porque assim, é muito pouquinho de DNA que eu tenho ali naquela amostra, né? A gente tá falando de vestígios e muitas vezes você tem uma quantidade escassa de DNA. A gente precisa fazer uma amplificação desse DNA. É como se a gente colocasse é como se a gente quisesse fazer uma grande xerox de DNA, né? E para isso a gente tem reagentes, equipamentos e a gente consegue também por PCR fazer uma amplificação desse DNA em regiões específicas, né? Então a gente tem os kits comerciais próprios para identificação e eles têm marcadores específicos de regiões específicas do DNA que a gente consegue amplificar. Uma vez que a gente amplifica, a gente ainda tem mais uma etapa que é a, digamos assim, a revelação do que a gente fez, né? É onde a gente vai ter de fato um perfil genético, tão falado perfil genético. Isso, tão falado perfil genético. E essa etapa, ela se chama eletroforese capilar, onde a gente coloca essa amostra no equipamento e ele consegue fazer o DNA percorrer um caminho por um gel. E ele consegue enxergar o DNA no final, né? Como se ele tirasse várias fotos do DNA e conseguisse fazer isso virar um gráfico. E aí ele torna o DNA visível dessa maneira. Esse equipamento consegue fazer isso. E possibilita que depois haja essas comparações, né? Desses perfis. É isso? Aí chega o perfil. Isso. E aí depois possibilita essas comparações. Isso. Então a gente tem um dos kits que a gente utiliza, ele conta com 26 marcadores, né? E a gente obtém esse perfil genético e com esses marcadores, essas regiões do DNA, as informações dela existem assim, frequências populacionais, dados de frequências populacionais que a gente utiliza para que a gente possa fazer um cálculo. Que na verdade é muita estatística, né? É estatística. Então, em cima daquele perfil genético, avaliando aqueles dados, com aqueles, o que a gente enxerga no final é basicamente letras e números. E com esses dados, a gente consegue calcular a probabilidade de eu ter aquele perfil na população. E a gente tem, assim, resultados, assim, da ordem de
por exemplo, octilhões, né? Então, eu precisaria de muitos planetas Terras, eu precisaria de octilhões de planetas Terras para ter aquele mesmo perfil 2 vezes na população. Isso são duas... Super importante você falar isso, porque as pessoas perguntam assim, mas será que não tem jeito desse exame estar errado? Porque não sai assim, é ou não é, sai, não é? É uma probabilidade de uma ser. probabilidade, Isso. Como é que é, gente? Fala um resultado, não lembro de cabeça. Fala um resultado que sai nos laudos que a gente recebe lá. Não sei quantas vezes mais provável o perfil ser da pessoa do que ser de uma pessoa da população. As pessoas leigas, elas olham aquilo ali, gente, a gente assusta. Aí eu falo, eu que sou perita. Quando eu recebo os laudos de Jeff, meu Deus do céu, primeira vez eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí que você vai se acostumando, aí eu fui estudar DNA, né, que eu sou apaixonada também por DNA. Aí eu fui entender o resultado. Mas a gente vê as pessoas, a população, o próprio poder judiciário, as pessoas operadores de direito que vão ler, devem ficar, meu Deus, o que é isso? É verdade. Então, assim, a gente faz o teste da hipótese, né? O teste de hipótese, o teste estatístico, onde a gente define na hipótese 1 que aquela evidência genética é fruto daquela coincidência, né? Então, aquele perfil é daquela pessoa. Basicamente, traduzindo a hipótese 1, ela diz isso. E a hipótese 2, ela diz, aquele perfil, na verdade, ele é de outra pessoa aleatória, selecionada ao acaso na população, sem vínculo genético com a pessoa que eu estou investigando aqui. E a gente calcula quantas vezes é mais provável a hipótese 1 em detrimento dessa segunda hipótese, certo? E os resultados que a gente tem, acho que todo mundo já deve lembrar, talvez, dos exames do ratinho, né? 99, por isso, mas é porque 99, mas por que coloca 100? Eu falo, por que vocês não colocam 100%? A gente não coloca assim, né? A gente coloca realmente em quantas vezes é mais provável aquela hipótese. A gente não coloca em percentual. É uma maneira que fica bem melhor de se falar e explicar o resultado, né? Então, a gente coloca que o resultado, ele vamos supor, 10 sextilhões de vezes mais provável. Olha assim, meu Deus, o que é isso? Esses feridos são loucos. Se fosse, por exemplo, 10 bilhões, não teria gente no planeta o suficiente pra eu ter 2 vezes o mesmo perfil. Imagina só na ordem de sextilhões, né? Então... Mas realmente, vocês já foram alguma vez chamados em juízo pra explicar um resultado desse, Jason? Já, né? Porque assim, eu falo isso porque quando eu faço, eu falo assim, minha experiência é mais em palestra. Sim. Eu fui uma vez só que eu fui realmente chamada pra explicar um laudo, então eu não tenho, nunca fui. E também, minha área é outra, então não tem esse tipo de problema. E os estudantes já acham assim, aí eu botei uma vez, eles, meu Deus, o que é isso? Aí eu disse, é o resultado que vem no laudo. Imagina, né? Então, as pessoas entenderem. Olha, só para você avaliar, né? É bem comum o pessoal perguntar, mas vem cá, é certeza que é? As pessoas sempre perguntam. E não é só o leigo, são as pessoas também, os operadores de direito, os juízes. A gente já recebeu casos em que o juiz pede para devolver o laudo e fala, eu não quero que vocês falem assim, eu quero que vocês me digam se é ou se não é. A questão é que o DNA é um material biológico, a gente trabalha com probabilidades. E aí, por exemplo, agora nós estamos aí para completar 20 anos do caso Nardoni. E a Folha de São Paulo, ela tá com uma série de podcasts, 3 podcasts, e o podcast de antes de ontem, eles iam trazendo os erros da perícia. Mas quem vem apontando os erros? Aí é que tá. Pra gente explicar tá falando. Quem vem apontar os erros eram os jornalistas da Folha, que eles se debruçaram sobre os laudos periciais e eles estavam apontando quais eram os erros da investigação do Nardoni. E aquilo me chamou a atenção, né? Eu fui olhar, não, é só assinante. Eu assinei a Folha para poder ter acesso. Eu tentei olhar e eu vi que era assinante, eu não tô só assinante. Para poder saber que erros são esses. E aí você já percebe logo de cara um problema. Ele diz, olha, o DNA não disse que o sangue era da Isabela.
ele disse que tinha uma probabilidade de ser desajado. Isso é um erro. Isso é a forma que a perícia tem de expressar o resultado. Aquele resultado, ele não é dito que é do fulano ou é do ciclano, mas sim qual que é a força daquela prova, quantas vezes aquilo é mais provável. Porque se você pensar, pode ter outra pessoa com DNA igual? De repente, aleatoriamente, na teoria, é possível. É tudo um jogo de dados. Darwin já explicou pra gente, né? É a teoria da segregação aleatória dos fatores. A primeira lei de Mendel, na verdade, né? Então, pode ser? Pode ser. Mas quanto que isso é provável? E aí, eles matavam explicando, né? Então, isso é uma em uma octilhões de vezes a probabilidade de você ter um outro DNA igual. Então, a chance é ínfima. Se você quiser se apegar a uma chance praticamente nula, aí é o resultado de cada um. E assim, existe um contexto probatório, né? A gente tem que colocar um contexto, isso aí nem vamos, né? Tecnicamente, é o DNA, assim, que tá lá. E aquela outra pessoa que foi o acusado, seria, assim, muita criatividade imaginar que tanto o acusado, assim, e aí outra pessoa teria o mesmo DNA igual. Então, mas realmente o laudo não vai. É ele, né? Esteja preso, não funciona assim, né? E seriam muitas coincidências, né? Então, além de ter o mesmo perfil, morando na mesma cidade, tava, sabe, uma série de coincidências que, se você for avaliar na prática, é praticamente impossível mesmo. É importante esclarecer também que a perícia criminal não é a perícia que julga as pessoas. O que a perícia criminal faz? Resolve um gargalo lá das pessoas que estão operando o direito. Lá na investigação criminal, no processo penal, nós temos somente operadores do direito trabalhando lá. Nós temos o delegado de polícia, nós temos a defesa, os advogados, o Ministério Público acusando, um juiz julgando. O que eles sabem muito lá é de direito. Durante o processo, durante as investigações, eles encontram gargalo de natureza técnica. Quem vai dar essas respostas para ele? Para aquele problema técnico lá? É a perícia criminal. Sim. Então, quando eles solicitam a perícia criminal para dar uma resposta dentro de uma investigação, de um processo, o que nós entregamos a eles é um dado. Nós temos um dado científico para essa resposta que você quer. A partir daí, o que você vai fazer com esse dado, aí é com vocês. Então, o que é a perícia, no caso do DNA, que é o que meus colegas estão explicando muito bem? Nós entregamos para ele um dado numérico, estatístico. Objetivo. Né? Objetivo. Agora, o juiz, o promotor, a defesa, os jornalistas vão pegar esse dado e vão fazer com eles o que eles quiserem. Mas eu falei do mau uso, porque às vezes, por exemplo, você chega num tribunal do júri dizendo, não, mas o laudo daqui não foi eu que estou dizendo, a perícia não está dizendo, mas ela está dizendo o que é mais provável, então talvez exista uma chance de não ser. A forma como pode ser usado o dado pelo não conhecimento, ou até pela vontade mesmo de usar errado, prejudica. Sim, sim. Né? Às vezes é isso. É o que eu estou dizendo, é o que nós estamos dizendo. Isso aí são retóricas utilizadas lá no meio jurídico, e isso existe muito isso lá no meio jurídico, o uso da retórica, né, no meio jurídico, e o que nós entregamos não está suscetível à retórica, nós entregamos resultados objetivos. Agora, se as pessoas querem lá, de forma retórica, dizer, se você pega um resultado que diz que é 8 octilhões de vezes mais provável que aquela evidência genética seja de A ou B e a pessoa, do que de um terceiro. Da população. E da população, e a pessoa quer dizer que é uma possibilidade, mesmo que remota ele não ser ela, aí cabe a quem vai julgar interpretar aquela evidência, o peso daquela evidência. A perícia já entregou o resultado dela. Agora, não vai ser a perícia que vai dizer é ele, é não ele é o culpado, é o inocente. O que a perícia vai dar é a evidência que vai ser utilizada por quem está lá. É interessante você falando sobre a lacuna com os operadores de direito. Isso é algo que a gente observa, essa dificuldade que muitas vezes, ou até um espaçamento, um gap que existe entre o entendimento do operador do direito e o entendimento do que a perícia fala, né? Pois é. Então, muitas vezes os peritos são chamados para poder, no tribunal do júri, explicar
esse espaço, né? Eu tive a oportunidade de ser chamado, no caso da menina Lana, lá do Maiobão, que sumiu, justamente para explicar esses detalhes que muitas vezes a defesa quer colocar, quer achar brechas para dizer que a perícia não foi conclusiva, ou ainda que ela não explica a dinâmica, quando na realidade é apenas a forma técnica, a forma científica de se expressar, né? Eu falo isso porque na reprodução simulada vinham umas perguntas assim: é possível isso ter acontecido? Possível mas nossa, a probabilidade seria muito difícil. Mas eu não vou entrar nesse mérito de reprodução simulada, vai ser um outro momento para falar sobre isso, mas realmente é algo que eu fico pensando, né? Que as pessoas, assim, quem vai realmente lidar com, eu penso, quem vai olhar, quem vai ler esses laudos que não são nossos, são da justiça, tem que ter esse tipo de entendimento. Né? Mas enfim, a gente vai falar sobre esse assunto, essa parte aí vai demorar muito. Mas o que eu tinha te perguntado, Luzimar, pra gente resumir, é que as pessoas imaginam que depois de passar por todas essas etapas que você falou, muitas etapas, um exame complexo, vai chegar lá a cara da pessoa. E não é isso, porque o perfil genético dela, tu pode explicar isso, ele não traz nenhuma característica fenotípica. Ele é extraído de uma área do DNA que não codifica proteínas, não é isso? Então, é bom as pessoas saberem que não vai aparecer, vai vir um código, não é isso? O perfil, ele é um código, que não vai dizer, foi quem matou a mulher, ele é alto, ele é negro, ele tem o lábio assim, o nariz assim. Não é isso. É um perfil, não é isso, gente? Eu lembro que as pessoas, às vezes pra gente é difícil, imagina pra quem tá em casa. É importante explicar que o DNA é uma molécula, né, biológica que está lá, como a Luzimar muito bem disse, está lá dentro do núcleo da célula. E ela está lá muito bem protegida. Nós temos uma membrana celular, nós temos as organelas, temos conteúdo celular, temos uma membrana nuclear e temos o DNA que está lá dentro do núcleo da célula. E é com essa molécula que nós temos que trabalhar, ela pura, ou seja, já retirada do interior da célula, como a Luzimar bem explicou. Só que, é importante dizer isso, para identificar uma pessoa, né, até por uma questão ética, a gente não lê todo o DNA, ele não é todo decodificado, são apenas segmentos do DNA. Sim, bom explicar isso. E é bom que as pessoas entendam, muita gente não sabe disso, a molécula de DNA, ela é um HD, vamos dizer assim, que tem a capacidade de armazenar muitas informações, é um HD de 1 tera, que ela só codifica, só tem ali armazenado cerca de 100 megabytes de informações que vão determinar as características da gente. O resto dessa molécula está lá sem codificar ou nada, ou coisas que a gente ainda não descobriu, que a ciência ainda não descobriu. Então, nós da ciência forense, nós trabalhamos com as sequências do DNA, que não ele inteiro, fragmentos dele, que não codificam características fenotípicas. O que quer dizer? Características que definem a gente. Altura, cor do cabelo, cor da pele, cor dos olhos. Não é nada disso. Quando nós conseguimos extrair o DNA e conseguimos passar por todas as etapas, que a gente consegue ver numa explanação gráfica, o que nós temos ali é um perfil genético de uma parte do DNA. Sim. E nós temos aquela informação, mas muitas vezes a gente não sabe de quem é, se for um vestígio desconhecido, de pessoa desconhecida. Eu falo que como a gente está falando aqui, casos de então, mulher. A mulher, vamos pensar, um caso prático, a mulher foi estuprada, aí foi encontrado foi retirado aí, coletado o sêmen, chegou a um perfil, aí vão pensar que ela não lembra quem foi. No imaginário popular, vou fazer um DNA, a pessoa vai imaginar, vai sair no exame como a pessoa e não sai nada disso. Não é nada disso. Sai nada disso. A única característica física seria fenotípica que a gente consegue dizer da pessoa é o sexo biológico, né? Então lá no meu eletroferograma, que é o nome desse gráfico que a gente avalia, eu tenho lá se ele é XX ou se ele é XY. Apenas isso. Mais nada. E aí, a partir daí, desse perfil desconhecido de um vestígio, pode ser um vestígio sexual, que é obtido de um crime de estupro, por exemplo, nós temos um perfil, se nós encontrarmos lá um perfil masculino, ou seja, diferente, inclusive, da mulher, a informação que nós temos, se nós não tivermos um suspeito, é que é um perfil masculino. Então, ali, realmente, nós vamos dizer, tem
um perfil masculino aqui. De quem? E aí lembrar que nós temos que, a partir desse perfil, comparar com então, o outro. Então, o DNA, lembrando, é comparativo. Então, comparativo. A gente não vai sair uma carinha, não é isso. Tem que ter, então... Aí a gente tem que ter um suspeito, ou a gente tem aí o banco de dados, que a gente vai falar já, o banco de perfis genéticos, que já pode ajudar nisso. Né? Então, é importante as pessoas saberem que não é isso. Aí, para que a gente descubra de quem é aquele perfil que nós obtivemos, a partir da extração do vestígio, é preciso que se apresente um suspeito para que a gente possa comparar. Sim. Aí o que é que nós vamos fazer? Vai ser coletado o material dele e esse material vai estar registrado que é dele. Sim. Então, este material é dessa pessoa. Vamos obter o perfil com o mesmo procedimento que foi obtido, ou muito semelhante para obter este perfil questionado, né, de que a gente não sabe quem é, e aí nós vamos comparar com o suspeito. Se houver estatisticamente a possibilidade deles serem os mesmos, aí nós vamos apresentar o resultado. Estatisticamente, esses perfis coincidem, portanto. Ou nós vamos descartar completamente. Não, esse perfil que foi descoberto não é o perfil desse suspeito, é de outro. E aí a investigação é que vai ter que apresentar para a gente outra pessoa para fornecer. E por isso é super importante, Délio, você que já foi investigador, o trabalho da perícia, né, em conjunto com a investigação, para que dê esses dados, né? Coletei um vestígio, eu tenho essa resposta. É enviado uma pergunta também, é enviado isso no caso, quando vocês encontram, né? Vamos supor, eu mandei um vestígio, isso é enviado para a investigação. Como é que funciona esse fluxo quando tem um resultado? Um resultado de um vestígio. Como é que chega o vestígio e como é que é enviado o resultado? Veja só. Vamos falar sobre no contexto. Um crime no sexual contexto ocorreu, de sexual, já que é o foco do podcast. Ocorreu um crime, a Polícia Civil preservou os vestígios, encaminhou a vítima para o IML, lá dentro do IML, que é um órgão pericial, ou um perito de local, coletou um material biológico. Esse material biológico, se houver evidência de possibilidade de evidência genética nesse material biológico, ele vai ser enviado para o Instituto de Genética Forense. Esse material biológico, nós vamos fazer o quê? Nós vamos extrair o DNA e vamos estabelecer um perfil genético dele lá das regiões não codificantes, como eu já disse, não precisa ler tudo. A partir daí nós temos um dado, um DNA extraído e caracterizado no perfil genético. Para que esse exame dê a possibilidade de solução ou de uma resposta, nós precisamos comparar com o outro, de um suspeito. Então, se a Polícia Civil, se o perito criminal, o IML, mandou um material e nós extraímos um perfil genético, a resposta inicial, se não tiver ninguém para comparar, é que nós obtivemos o sucesso. E aquela morte apresentou um perfil genético e que há necessidade de se enviar algum suspeito, uma pessoa que se acha que aquele perfil, que seja dono daquele perfil genético. Certo. Porém, termina aqui, depois a gente vai falar sobre um outro. Aí quando a gente tem um suspeito e esse suspeito, o perfil genético dele é confrontado com aquele vestígio, aí nós vamos dar uma resposta. Ou de exclusão completa, ou de grande probabilidade de ser dele. Daquela maneira, daquele jeito, daquela maneira. Exatamente. Mas a gente tem um ganho que acontece hoje com os bancos de dados, que o Jason é gestor do banco de dados. Então, quando a investigação não apresenta um suspeito, esse perfil ele é colocado no banco. Fala pra gente como é o banco, como é que vocês inserem esses perfis, qual a importância desse banco e principalmente nesse contexto de violência, né, contra a mulher. Pronto. Como o Délio colocou, é um exame comparativo. Né? Então a gente precisa sempre de um suspeito. O delegado, se ele mandar 10 suspeitos, testa os 10 e vê qual que dá. Entretanto, a gente sabe que o Brasil tem um déficit grande de apuração dos crimes, de acordo com o último dado do Fórum Nacional de Segurança Pública. 8 cada 100 homicídios, feminicídios, chegam até a autoria. Então significa que 92% ali não chega. Então você não tem a indicação da autoria. Né? Nesse cenário, é importante que a polícia tenha ali um banco, um repositório, algum local onde a gente possa pesquisar se algum outro perfil genético também foi encontrado em outra cena do crime, ou mesmo
pessoas, DNA de criminosos, que podem ser também inseridos nesse banco para a gente poder comparar. Então, desde 2018, aqui no estado do Maranhão, nós passamos a integrar uma rede nacional de bancos de perfis genéticos. Então, todos os estados do país têm laboratórios de genética e, em sua grande maioria, mais de 90% das unidades federativas estão integradas nessa rede e as outras estão em processo de integração. Então, é uma rede que traz o seguinte benefício. O criminoso que cometeu o crime aqui no Maranhão e que ele é inserido nesse banco, esse material é compartilhado na rede. E se houve um crime em outra cidade do Maranhão ou até mesmo em outro estado, é possível fazer essa correlação e a gente saber se a mesma pessoa que cometeu o crime aqui cometeu o crime lá. E ainda, se a gente tiver o próprio criminoso inserido no banco, acontece parecido com a história da fotinha, né? Não chega a foto porque o DNA traz a foto, mas ele fala, olha, perito, esse DNA aqui já foi cadastrado alguma vez. Então nós temos a possibilidade de cadastrar crimes, suspeitos e pessoas já condenadas pela justiça. Importante também falar isso, tá? Então, em 2012, a então presidente Dilma Rousseff sancionou uma lei que trouxe a possibilidade de a polícia obter o DNA de criminoso. Seja na fase da instrução processual, seja na fase do inquérito. Então, se a pessoa é suspeita de um crime, por exemplo, a polícia suspeita que determinada pessoa cometeu mais de um crime, ou a gente tem um serial killer agindo na cidade. Então, é possível se coletar o material genético dessa pessoa. Como que esse material genético é coletado? Através da mucosa oral. Como o suave, né, gente? É feita uma coleta ali no interior da bochecha. Não dói, é indolor, né? E esse material passa por esse processo que os colegas explicaram e o resultado dele será inserido, esse código, né, será inserido no banco. Então o banco não é uma sala onde está cheia de amostra, não é assim que funciona. O banco ele é um software que eu vou inserir esses códigos do DNA. E ele, como um computador, ele armazena e compara com outros códigos também, que são de DNAs inseridos pelo país inteiro. E pessoas que estão condenadas pela justiça por alguns tipos de crime, principalmente os crimes mais danosos, crimes contra a vida, crimes contra a dignidade sexual, né, organizações criminosas, essas pessoas elas podem ter o seu DNA também coletado. Dessa vez, a lei diz que essa coleta é obrigatória. Então, na entrada do sistema prisional, isso já é feita a coleta e essa coleta é inserida no banco. Então, hoje, o país conta com quase 200 mil perfis inseridos nesse banco nacional de perfis genéticos. Então, é uma ferramenta poderosíssima que nós temos à disposição do Estado do Maranhão, tanto para auxiliar em crimes de toda a natureza, mas também em criminosos sexuais, que são os criminosos que mais são reincidentes, né? Isso, verdade. Que tem umas características bem específicas, né? A pessoa não estupra só uma vez, não faz só uma vítima. E vai escalando a violência, né? Então, por vezes, a perícia ela é a única voz da vítima, porque, não raro, as vítimas não conseguem ver a pessoa. Seja porque o criminoso pediu para que ela não olhasse pro rosto, virasse de costa, muitas vezes coloca uma arma, pede para a pessoa ir seguindo na frente. Muitas vezes a pessoa não viu, ou estava usando ali uma camisa no rosto para poder esconder. E esses crimes têm uma característica, um crime que não tem testemunha. Isso. Né? É um crime que ocorre em lugares ermos, quando não ocorre dentro da própria casa. Quando o criminoso não está dentro da relação familiar e às vezes até constituindo algum tipo de autoridade familiar sobre a vítima. Não raro, Carol, chegam casos pra gente em que a delegada
tomou ciência da notícia crime de que alguma criança, ali alguma adolescente estava sofrendo abuso. Quando ela vai ouvir a adolescente nega. Quando vai ouvir os pais negam. Quando vai ouvir o suspeito nega. O único órgão que ali mantém a acusação é o Conselho Tutelar. E aí quando você vai para cima, que faz a coleta, que vai ver, a pessoa estava sendo abusada e tinha uma rede de proteção. Rede de proteção para o abuso. Para o criminoso. Para o criminoso. Rede de proteção para o abuso acontecer. Rede de proteção para o abuso dentro do seio familiar. Então, serve não somente para os crimes que a gente tem ali, que é o crime na rua, aquele que costuma chamar mais atenção, que é um desconhecido, um violento, quanto essa violência silenciosa que ocorre dentro de casa. E vamos tocar num assunto, Jason, falando até mesmo de estupro, porque tu falou, é um crime que acontece muitas vezes, o criminoso usa a mulher não consegue identificar. E também tem uma outra situação, que a mulher tá tão abalada emocionalmente que às vezes ela pode fazer uma identificação errada daquela pessoa. E o que a gente tem falado todas as vezes no podcast é que a perícia ela não tá aqui para condenar. Muito mais importante do que condenar alguém é inocentar. Então, se você realmente tem um acusado que às vezes nega e você realmente faz um exame e mostra que não era ele, eu acho que a gratificação que vocês devem sentir é até maior, né, de inocentar uma pessoa através de um exame de DNA, que é um dos objetivos. Então a gente também tem um projeto Inocência, né, o projeto Inocência Brasil, Inocente Brasil. Inocente Project. Inocente Project, que tem essa função. A gente até fez um podcast, eu fiz com o Délio uma vez, falando sobre condenações injustas, e o DNA é a principal ferramenta para combater isso, né, para reverter prisões, para combater mesmo essa situação de injustiça. Vocês têm lidado muito com isso? Vocês, na verdade, chegam a saber que o exame de vocês, digamos, tirou alguém aí da cadeia ou impediu alguém de ser condenado? Vocês têm esse tipo de retorno? Olha... É pra cá. Tem um caso que eu gosto sempre de comentar, que é um caso que a gente costuma chamar... Nos Estados Unidos é muito valorizado, que eles chamam do cold case, né? São aqueles casos que... É o que eu mais gosto de assistir. Já estavam fechados. E, enfim, nós tivemos aqui no Maiobão uma moça que foi atacada por um homem de bicicleta, né? Que ele já tinha atacado outras pessoas, ele era tipo um ciclista do Maiobão ali, né? Então, ele atacava e atacou essa moça. E isso aconteceu em 2009. 2009, nós não tínhamos o serviço de DNA instalado ainda no Maranhão. Mas essa vítima foi atendida e foi coletado seu material biológico, né? E na época, os peritos daqui do Maranhão, eles faziam missões para que os casos fossem resolvidos em outros estados. O que aconteceu? A delegada do caso, na época, ela investigou e conseguiu chegar até um suspeito. E ela tinha fortes indícios que era suspeito. Chamou a moça e, como você disse, durante ali aquele momento, um momento de tanta tensão, né, que a moça, quando viu o suspeito, identificou ele imediatamente, começou a chorar, entrou em desespero e afirmou categoricamente que era aquele o estuprador. E o homem foi preso e foi solicitado um exame de DNA. A equipe daqui da perícia do Maranhão viajou para outro estado, realizou o exame e não bateu. Deu incompatível com o suspeito. Na época o DNA não estava muito popularizado, ainda tentou-se a delegada, será que não é? O que é que aconteceu? Não é. Não é o cara. Aí ele foi libertado. Mas assim, isso não é do dia para a noite, né? Marcou ali um pedaço de bom na cadeia. A delegada então investigou de novo. E aí quando foi um ano depois, ela enfim encontrou a bicicleta, encontrou ali até mesmo alguns objetos, chamou a vítima de novo, a vítima reconheceu outra vez a bicicleta, reconheceu a pessoa, agora sim, pela segunda vez, fez o exame de DNA e não bateu. E aí, eu imagino que ficou igual a história do Alec Jeffrey, né? Rapaz, será que esse negócio tá certo? Tá certo isso?
E será que a polícia tá falhando tanto? Será que tá falhando duas vezes? E a vítima... E a delegada já não sabia mais o que fazer, porque tá que investigava e tava perdendo as condições. Eu sei, por notícias de fora, que a mãe dessa menina, durante 5 anos consecutivos, caminhou atrás das delegacias, pedindo providências. Cadê o que foi que aconteceu? Cadê o que foi que aconteceu? Até que no momento a pessoa desiste, né? Entende que aquilo ali não vai dar em nada. Bom, corta para 10 anos depois, quando a gente começa a realizar as coletas nos presídios, e esses condenados que estão no sistema prisional do Maranhão, todos foram inseridos nesse banco, né? E nesse momento, a gente, quando roda o sistema de pesquisa, consegue dar um match. Um match é uma coincidência daquele DNA que lá em 2009, 2 pessoas tinham sido ali acusadas injustamente, né? Até reconhecidas, né? E conseguimos dar um match com um criminoso, que quando a gente foi puxar a ficha, tinha todas as características, era até parecido mesmo com os outros que foram acusados. Tinha uma ficha corrida de estupro grande, e na época estava morando lá no Maiobão, então todos os outros dados circunstanciais eram compatíveis com o crime, né? E isso para mim trouxe uma satisfação grande, porque eu imagino que tanto a menina, que agora já é uma mulher, né, deveria sempre ter aquela sensação de insegurança, porque ela foi agredida e abusada por uma pessoa que ninguém sabia quem era, né, e que poderia estar inclusive solta, inclusive abusar de novo, né? E ter a sensação de que essa pessoa foi identificada e agora vai pagar efetivamente pelo crime. E aquela mãe que durante 5 anos caminhou pela delegacia e que desistiu, inclusive, desistiu do Estado, a gente poder dizer que o Estado não desistiu dela, isso pra gente é muito importante. Gente, eu fico muito orgulhosa dessas histórias, porque uma coisa que me move muito dentro da perícia é assim, a minha insatisfação, a minha indignação de uma pessoa estar presa injustamente. Como a gente até conversou no podcast passado com Liana, principalmente, Liana e Vanderly, e a gente tá falando hoje, a gente tem que ter isso como uma missão, porque isso muda, gente, a vida de muita gente, né? Um exame desse, olha só, o destino de quantas pessoas, né? Pessoas que estavam ali presas injustamente, né? Então, assim, a gente tem que carregar com a gente essa indignação e propagar. Por isso que a gente tem esse canal, para propagar a necessidade da ciência mesmo, nas investigações. Porque a gente tá vendo tanto que é falho, o reconhecimento não é, gente, porque a pessoa propositalmente reconheceu errado, é porque emocionalmente ela tá tão abalada que talvez ela realmente faça um reconhecimento incorreto, sabe? E uma coisa que você falou que é interessante, né? O DNA, às vezes você pode até pensar assim, quanto de modernidade você é capaz de inserir, quanto de ciências é capaz de inserir em uma investigação e quanto isso custa. O DNA é caro. Ele é caro, é verdade. É caro para manter, é caro para fazer. Entretanto, qual é o preço para essa jovem? Qual é o preço da liberdade de 2 pessoas que foram acusadas injustamente? Qual é o preço de você fazer valer a justiça daquele que cometeu o crime? Sabe? Qual é o preço do retorno disso à sociedade? Então, eu acho que se tiver um caso que deu certo, ele cobra esses custos, né? Claro. Que é uma reparação histórica, né? É o custo da segurança. E isso, eu acredito que pode ter valor, mas não tem preço. Não, perfeito. Por isso que eu falo, gente, eu não canso de falar. Eu sou, assim, entusiasta mesmo disso, porque a gente vê na prática. Por isso que eu perguntei, tem casos, assim, que casos que vocês trabalharam? Uma pergunta aí pra todos, que caso que vocês trabalharam, que vocês chegam e falam assim, sabe quando a gente chega em casa e fala assim, meu Deus, eu mudei a vida de uma pessoa. Por quê? Porque eu mudei o curso de uma investigação. Perfeitamente. Sabe? Quantas vezes por isso, gente, que eu falo que estou na Apoteca até o ano que vem, mas minha vontade é voltar pra reprodução simulada, porque, sabe, quando eu entrego um laudo que depois alguém fala, nossa, mudou tudo, isso aqui que a perícia fez, mudou o que tava ali.
E isso, assim, não tem, como tu falou, assim, não tem preço. Não tem, sabe? Então, é por isso que a gente realmente tá aqui pra divulgar esse conhecimento, né? Então, Luzimar tá tão novinha, tem algum caso, Luzimar, que você tem atuado, assim, igual o caso do Jason, assim, que você soube que teve uma repercussão, que você realmente, né, soube do resultado. Tem um caso, assim, foi um dos primeiros casos que eu peguei. Na época a gente tinha iniciado o projeto de backlog sexual e aproveito para falar... O que é um backlog sexual? Lembra antes que... Perfeito. Antes do Instituto de Genética surgir no Maranhão, os crimes já aconteciam, né? Sim. E tudo isso gerou uma demanda reprimida. Então, tinha uma série de vestígios de crime na geladeira aguardando análise. Quando o IGF surge e a rede de perfis genéticos se fortalece, por iniciativa da Senasp, à época, foi criado o projeto Backlog e os estados tinham assim, metas para cumprir em relação ao processamento de vestígios de crimes sexuais. Então, com esse projeto, a gente recebeu um equipamento de grande porte, né, capaz de fazer uma grande quantidade de amostras ao mesmo tempo. E a gente começou a processar alguns casos que estavam ali aguardando análise. E um desses casos, eu lembro, eu estava analisando e 2 casos eles me chamaram muita atenção porque eles eram muito parecidos. Então o relato das vítimas era muito parecido. Quando eu li o outro, eu já li esse BO. E aí eu voltei, eram BOs diferentes, mas os crimes tinham acontecido na mesma avenida, da mesma cidade, as vítimas em horário muito parecido, o modus operandi era o criminoso passava de carro, obrigava a vítima a entrar no carro, levava para um local ermo, estuprava, ameaçando e fazendo uso de armas de fogo para ameaçava a vida dela caso ela denunciasse, caso ela contasse para alguém. No entanto, nós tínhamos ali 2 relatos muito semelhantes. E quando a gente foi avaliar o perfil genético, era igual. Então, o perfil genético do suspeito, dos 2 casos foram cometidos pela mesma pessoa, né? Por mais que não se saiba quem você já linkou 2 crimes, né? Teve um link aí. E quando se colocou esses casos no banco de perfis genéticos, esse criminoso também, a gente descobriu que ele também agiu em outro estado. Nossa. Então, já são pelo menos 3 crimes cometidos pela mesma pessoa e a genética ainda não sabe quem é. Mas se, por exemplo, ele foi inserido como condenado, se outro crime chegar ele como suspeito, a gente consegue futuramente dar essa resposta. E, assim, diariamente chegam no IGF diversos casos que são, realmente a gente lida muitas vezes com o pior que um ser humano é capaz de fazer para o outro, né? A natureza do nosso trabalho pericial muitas vezes envolve isso. Então, diariamente chegam casos que a gente chama de paternidade criminal, né? O que acontece? Esses casos que o Jason falou, onde às vezes a família até é coberta e tudo mais, isso infelizmente é comum no nosso estado, tá? Então, muitas vezes você vê ali uma criança, por exemplo, uma criança de 12, 13 anos carregando um bebê, que é filho dela, no caso, e como ela é menor de 14 anos, o fato dela ter um filho significa que ela foi estuprada por alguém. Uhum. E muitas vezes, a pessoa que cometeu esse crime é o pai, é o avô, é o tio, é alguém da família dela. E, infelizmente, esses casos eles são bem frequentes, assim, né? Também existe uma série de casos que a genética consegue auxiliar, por exemplo, além dos estupros, em casos de feminicídio. Às vezes a gente tem feminicídios que tem, por exemplo, ocultação de cadáver. Sim. E quando o cadáver é encontrado, já está em condições ali que não se consegue identificar por outros meios. Uhum. E a gente recebe uma demanda de identificação humana proveniente de um caso de feminicídio. Então a gente teve um caso que aconteceu no final de 2020,
foi em dezembro, né, de 2020, então até começo de 2021 teve o desenrolar, e a gente conseguiu fazer a identificação humana de uma mulher que ela tinha sido vista pela última vez, ela tinha saído com o namorado dela, ela tinha o relacionamento deles era muito conturbado, então a mãe relata que eles já vinham há meses ali naquela coisa, termina, não termina, e ele ameaçava ela, isso era de conhecimento, até que em um certo dia eles saíram e a filha não retornou para casa. A mãe logo achou estranho. No dia seguinte ele disse que tinha deixado ela num posto de gasolina, que eles tinham terminado e que ela tinha ficado nesse posto porque ela disse que ia para outro lugar. Dias depois encontraram o corpo dela em um local assim, um matagal, né? E já estava em estado avançado de decomposição. Tiveram que mandar para que a genética identificasse o corpo. Então, nessas situações, a gente verifica o vínculo familiar, né? Verifica se aquele cadáver de identidade desconhecida é filho daquela mãe que tá ali dizendo é minha filha. E a gente a gente conseguiu identificar esse corpo. E agora, em 2023, esse indivíduo foi condenado, né, por homicídio, feminicídio, com a qualificante de feminicídio, e também por ocultação de cadáver, né? E foi, assim, um caso que a gente conseguiu dar essa resposta, né, de que aquela pessoa... Eu falo isso porque eu falei até no podcast com o Liana, no podcast passado, porque a gente tem aquela ideia assim, o perito que trabalha no laboratório é como se ele não tivesse nenhum contato com os casos e só contato com a amostra e parece que perde a humanidade. E às vezes não, né? Não, Carol. Porque vocês também sabem do que tá por trás daqueles casos. Inclusive faz parte, quando a gente recebe um caso, a gente não só pega o tubinho, olha o tubinho, isso aqui é um tubinho que eu vou levar pro laboratório. Então, não é só uma amostra, a gente vai se inteirar por todo o caso, né? Avaliar ele documentalmente, saber todas as informações, ver toda a documentação para que então a gente possa trabalhar, e a gente trabalha sabendo que ali tem uma família sofrendo, tem alguém que sofreu uma violência descomunal, e a gente tendo essa responsabilidade social é que a gente parte para dentro do laboratório, né, e sabendo da importância do nosso trabalho para a vida das pessoas envolvidas. Então, falando até de feminicídio, a gente tem um caso aqui de grande repercussão aqui no Maranhão, que foi o caso Mariana Costa. Sim. Que... Tu trabalhou no caso Mariana Costa, Jason? Não, né? Trabalhei Chegou? Também. Mas o Délio, ele vai falar um pouquinho sobre o caso, porque é um caso de uma repercussão muito grande aqui no nosso estado, ainda é um caso de repercussão até hoje. Ainda repercute. Só para resumir, vocês podem falar melhor, porque eu não trabalhei no caso, então realmente o que eu sei muito foi publicado na mídia, né? Então a Mariana, ela foi encontrada morta dentro do apartamento dela em 2016, e na época quem confessou o crime, ele confessou o crime, foi o Lucas Porto, que era então o cunhado da Mariana. Então vamos falar um pouquinho desse caso, Délio, porque esse caso ilustra muito o trabalho da perícia como um todo, não foi só a participação da genética, o caso da Mariana envolveu todos os institutos. Então, Délio, vamos falar um pouquinho do caso da Mariana? Vamos. Na época eu estava lotado na seção de morte violenta, e aquele 13 de novembro de 2016. Eu lembro que eu estava na Força Nacional nesse dia. E nós fomos chamados para, já sendo avisado de que se tratava de um caso de repercussão e que já guardava uma certa complexidade. Era um caso que uma pessoa tinha sido encontrada morta dentro do apartamento, e inicialmente se achava que tinha sido um mal súbito, socorrido para o hospital, mas no hospital se constatou que se tratava, na verdade, de um crime. Então a complexidade estava aí, o local tinha sido alterado para prestar socorro à vítima, e eu e um colega fomos acionados para comparecer ao local para realizar a perícia de local. Ciente da complexidade do caso, que seria o caso da repercussão que ele tomaria, não que nós não nos empenhamos em todos os casos. É bom falar isso, porque a gente está falando desse caso porque é um caso que todo mundo conhece, mas a gente teria muitos casos. Eu tive o cuidado para falar. Como, vamos dizer assim, como chefe da investigação pericial que ia ser tratada naquele caso, eu
convoquei o perito Jason, que estava aqui, que está aqui conosco, que trabalhava, já estava lotado no Instituto de Genética Forense, porque como o caso já não tinha autoria conhecida, né, não era um caso que aparentemente alguém tinha cometido um crime e tinha se ocultado. Então, diante da possibilidade de haver uma evidência genética, já convoquei um colega que estava lotado, que tinha expertise, né, que esteve lá para dar todas as orientações para a gente coletar os materiais só fazendo um parêntese, a gente faz isso, né? Não é só porque era esse caso, a gente sempre faz isso. Dizer isso. Que a gente pode chamar outros colegas para nos auxiliar em qualquer outro caso, já chamei várias vezes. Nesse caso foi convocado colega do Instituto de Genética, do Instituto de Identificação e além do próprio ICRIM, né? Mas os colegas foram chamados para esse caso. Isso no dia dos fatos, estamos falando do dia do 13, né? Na noite do crime. Então, na noite do crime, logo na noite do crime, foram realizadas perícias no local, no Instituto, no Instituto Médico Legal, e também lá na delegacia de polícia, quando os suspeitos da época, que não era só um, tinha 3 suspeitos, né? Tinha uma moça, tinha o marido, tinha um cunhado. Então foram feitas coletas de material biológico para exame de DNA no local, foram feitas coletas de material biológico para exame de DNA no IML, no corpo da vítima, e também dos possíveis suspeitos lá na delegacia durante o procedimento de autuação. Então, só nesse dia aí nós tivemos o trabalho de peritos criminais, foram 4, né? E os peritos do IML, 2 médicos legistas. Só no dia do fato. E o que foi na delegacia? E o que foi na delegacia, que foi o perito Lafayette. Ah, sim. Nossa, então já tem muita gente envolvida. Que também era um perito lotado, que até hoje está lotado no Instituto de Genética Forense. Sim. E aí, nos dias que se sucederam a investigação, outras perícias foram realizadas. Foram feitas perícias nos celulares das vítimas, da vítima e do que foi indicado pela investigação inicialmente como autor. Foram feitas perícias nos equipamentos de gravação de câmeras, de circuito, de monitoramento, tanto do prédio onde morava a vítima, quanto no prédio onde morava o que a polícia investigou à época, indicou como autor na época. Foram feitos exames de laboratório, no laboratório de análise forense, exames biológicos diversos, de exames para detecção de sangue, de sêmen, de esperma, de exames toxicológicos na vítima, foi realizado. Que mais? Foi realizado exame de reprodução simulada, isso já lá na fase processual. Foi realizado exame de natureza psiquiátrica, inclusive psicológica e psiquiátrica. Então, a perícia atuou basicamente em todas foram 5 institutos envolvidos, né? Mais de quase 20 peritos envolvidos nesse caso, e mais de 30 laudos, cerca de 30 laudos. Eu ia perguntar emitidos. Quantos laudos? 30 laudos, então realmente foram emitidos. Então laudos. A perícia técnica atuou em todas as frentes no auxílio, na investigação desse caso. A perícia técnica foi fundamental já na fase de indiciamento, ou seja, a autoridade policial tomou decisão de indiciar o autor com base em laudos periciais. Eu falei no começo, gente, que ele confessou, né, porque isso está no inquérito, sim, né? Mas é claro que não foi por isso que a polícia prendeu, não é o fato da pessoa confessar, porque as provas são técnicas, não é isso, Délio? Explica um pouco para as pessoas entenderem. Como autor, na época, a Polícia Civil, no dia do fato, investigou as pessoas que poderiam ter cometido o crime, aquilo ali no momento, ali no calor do momento, e só uma delas não apresentou um álibi que a livrasse absolutamente. As outras 2 apresentaram o álibi. Sim. Então, o suspeito foi autuado em flagrante, negando os fatos.
no primeiro momento foi negado. Negando os fatos. Tá. Viu, gente? É porque o que eu vou falar mais uma vez, eu não conheço profundamente o caso. O que eu vi muito foi o que foi divulgado na mídia. É importante dizer que nós não julgamos o caso. Isso. Nós fizemos perícias técnicas. Nós produzimos, algumas demos provas. Respostas para a investigação. Sim. E demos respostas na fase processual, inclusive. Sim. Então o autor foi flagranteado pela autoridade policial, que tomou a decisão, diante das circunstâncias que eles tinham naquele momento, de autuar o autor. Sim. No dia seguinte, a defesa do autor entrou em contato com os delegados, alegando que o autor queria ser reinquirido e que o autor ia trazer novos elementos. Sim. O autor foi levado pelo sistema penitenciário na presença da autoridade policial, acompanhado de seus advogados. E na frente para a autoridade policial, ele indicou que esteve no apartamento, indicou que praticou atos libidinosos com a vítima, e tinha indicado, inclusive, a motivação de ter ido retornado ao apartamento e praticado os atos que resultaram na morte dela, que seria uma paixão aí que ele nutria. Isso ele falou no primeiro momento que ele tinha essa paixão reprimida por ela. Isso ele falou para a autoridade policial em sede de inquérito policial. Sim. Então, entre esse elemento da confissão e outros que o da autoridade colegiou durante a investigação, o delegado tomou a decisão de indiciá-lo, ou seja, a Polícia Civil indicou para o Ministério Público e para o Judiciário ele como autor. Sim. O Ministério Público, com base no indiciamento da autoridade policial, nos elementos de provas colegidos na investigação, aí incluído os exames periciais, inclusive o exame de DNA, tomou a decisão de denunciá-lo. Sim. O juiz recebeu a denúncia do Ministério Público, analisou inicialmente as provas, verificou a existência de indícios de materialidade do caso, que o fato absolutamente ocorreu, a vítima morreu, foi assassinada, e havia os indícios de autoria. Tomou a decisão de receber essa denúncia. Essa denúncia, após recebida, se iniciou um processo de pronúncia. É um processo que ocorre antes do júri popular. Sim. Ao fim, esse processo transcorreu, aí já foi dado o contraditório em ampla defesa, a defesa pôde atuar de forma absolutamente plena. Ele teve todo o tempo aí para produzir. No final desse processo de pronúncia, o juiz tomou uma decisão. Que decisão? Designar o tribunal do júri para julgar o caso. Sim. A partir daí, nós temos mais uma decisão em que confirmou aquilo que foi decidido lá no indiciamento. Importante que isso seja dito. Com base em quê? Explica com todos esses detalhes para a gente nos elementos de prova colegidos durante a investigação, aceitos pelo Ministério Público, aceitos pelo juiz de pronúncia, e que nesse momento, a partir desse momento, ia ser apresentado para um júri popular. A defesa também atuou nesse caso, novas perícias foram realizadas nessa fase processual, a perícia de reprodução simulada e o novo exame de genética que foi feito num pelo que foi encontrado no local do crime, e o resultado foi que aquele pelo era do autor. A reprodução simulada trouxe novos elementos, o elemento de que as lesões que foram identificadas na vítima no exame pericial de cadavérico não teriam sido causadas pelo socorro à vítima, porque houve essa alegação. Teve essa alegação, também eu olhei isso. Todo o procedimento que a vítima recebeu após ser descoberta, morta, foi submetida a uma pessoa, e essa pessoa absolutamente não ficou lesionada no nível em que a vítima no nível que foi constatado no exame do IML. Ocorreu o processo do júri popular, ocorreu a sessão do júri popular, e os jurados decidiram condenar o réu. E o juiz da causa aplicou uma sentença. É importante que isso seja dito e fique muito claro. A defesa teve toda a oportunidade de atuar no caso, contratar peritos, inclusive de outros estados. Esses peritos estiveram aqui, inclusive no Instituto de Genética. O Instituto de Genética, inclusive, os recebeu esse perito.
E absolutamente ele não encontrou, mesmo porque não tinha. Nós seguimos padrões muito rígidos e técnicos. Não foi encontrado absolutamente nada. Inclusive, nenhum dos laudos do Instituto de Genética foram questionados. Não tem, porque realmente não tem margem para questionar, porque os dados são absolutamente objetivos. É importante dizer que quem é acusado tem o direito de reclamar, né? Sim. É o que o pessoal chama de juiz esperneante, né? É o direito de espernear. Sim, é o direito dele. Eu sei que hoje existe aí uma mobilização da parte da família que tem condição financeira para tentar aplicar uma outra narrativa à história. Ele está preso, tem todo o tempo do mundo para pensar a narrativa que quiser. Agora, o conjunto probatório que levou o Lucas Porto até o cárcere é um conjunto muito forte. Muito forte. Eu tive acesso aí a algumas alegações que ele teve, que são alegações clássicas de quem não consegue contraditar laudos periciais. Pega ali um detalhe, tenta achar uma inconsistência ali, outra aqui, mas nada disso para em pé diante da enormidade do conjunto probatório. Tem laudos que, inclusive, estão no processo, mas nem foram utilizados assim como prova final, porque tinham muitas outras provas ali, ainda que... Ficaram sobrando provas. Ficaram sobrando provas. E ainda que ele tivesse confessado ou não, tivesse negado ou não... eu tô falando assim, só falei pro começo porque foi algo... Era indiferente pro processo, porque principalmente nos laudos da genética, como o colega Délio colocou, os laudos estão aí e não se tem ali formas ali de você conseguir questionar o resultado, né? Resultado genético. Não apenas o resultado que mostra que ele teve relações sexuais, porque é uma estratégia também muito utilizada, né? O estupro depende do consentimento, né? Então a pessoa coloca uma narrativa que tem consentimento, aí você tenta abandonar o estupro, né? Mas existem provas fortes, inclusive provas que mostram que ocorreu um crime no local, né? Então ali passou longe apenas de uma pessoa que nutria qualquer tipo de afeição pela outra. Ali você teve um local clássico de crime, né? Então, no caso do Lucas Porto, aí ele vai poder ter bastante tempo para espernear, porque demora até capaz de ele terminar a pena dele e não conseguir terminar de contraditar os laudos. Eu gostaria de citar os laudos de genética que foram feitos nesse caso, que são muito relevantes. No exame cadavérico, os médicos identificaram no pescoço da vítima lesões inclusive que indicam a utilização das mãos. No pescoço dela existia uma escoriação em forma de U, de cerca de 2 centímetros de tamanho, o que indica a utilização das unhas dos dedos polegares. O perito Lafayette, que tem grande expertise, inclusive não só na realização do exame de laboratório, mas também na correta coleta, porque é importante para o sucesso do exame a correta coleta. Então, ele procedeu à coleta de material genético especificamente nesse ferimento que foi encontrado na vítima. Sob as unhas da vítima foi realizada a coleta, né? E também no interior genital da vítima foi feita coleta para exame genético. Nos 3 materiais escolhidos foi encontrado o material genético do autor. No ferimento no pescoço da vítima, sob as unhas da vítima, não é em qualquer lugar. Para você conseguir depositar elementos celulares, para a gente conseguir material genético sobre as unhas, você tem que ter inserido elementos de defesa, né? Explica qual é a relevância de encontrar. Movimento de defesa, você tem que ter para você conseguir inserir sob as unhas, não é em cima das unhas, não é na palma da mão. Gente, é dentro das unhas, não é para você inserir material genético sob as unhas, a vítima tem que ter, né? Aplicado muita força, utilizar as unhas e as mãos para se defender, para se livrar da agressão. Afinal de contas,
ela foi extremamente lesionada e o resultado disso foi a morte dela. E nós encontramos material genético do autor na vítima, no interior genital da vítima. Ora, Certo. tenta-se alegar a existência de uma relação extraconjugal oculta com a vítima. O que é que isso pode indicar? Que o reforço da qualificadora, vamos supor que isso seja verdade. Que a vítima tinha um caso com o autor. Isso só reforça a qualificadora do feminicídio. Ora, nós tínhamos uma relação extraconjugal oculta entre duas pessoas que são casadas. Ele diz, se houvesse ali algum problema relacionado dentro dessa relação, em que resultou a morte da vítima, está reforçada a tese do feminicídio, a qualificadora do feminicídio. Esse é o primeiro ponto. Ora, e que relação consentida gera na lesão grave da vítima e na morte dela? É o estupro. Não existe relação consentida que resulte na morte da vítima. E na quantidade de lesões que essa vítima teve. A vítima foi lesionada do rosto ao calcanhar. Os médicos indicaram no croquis, no esquema de lesões desde a testa, atrás das orelhas, nas asas do nariz, até o calcanhar dela. Ela foi muito lesionada. Muito lesionada. Então só alguém com uma complexão física muito maior do que a dela conseguia fazer esse tanto de lesões contra ela para resultar na morte dela. É importante que isso fique frisado. Isso é fato. Os fatos são esses. Uhum. Teorias, a gente falou aqui da retórica, jurídica, que as defesas. Eu sou um entusiasta do direito de defesa. Uhum. A defesa pode emplacar a tese. Mas ele teve o direito, né, de defesa. A tese que quiser. Teve. Mas negar as evidências científicas, as evidências periciais que foram trazidas para o inquérito, para o processo, para o júri. Né? E o mais interessante é que, além de você negar a participação, é difícil ele explicar o que poderia ter acontecido caso não fosse ele. Né? Porque você tinha ali tanto a hora de entrada, né? Um conjunto de câmeras que pegavam em vários setores, né? Então, caso não fosse o próprio autor que foi condenado, né? Quem mais poderia, né, ter sido? Que poderia ter sido causado essas lesões, enfim, até com coletas no local lá. É complicado. Eu acho que esse caso foi um caso a gente pode dizer que foi um caso de sucesso da perícia, né? Claro que envolveu a morte, tal, de familiar, mas... A gente fala sucesso do trabalho, quando a gente fala isso. E talvez a nossa missão enquanto perícia é que todos os dias existem outras Marianas. Né? Todos os dias ocorrem casos tão graves quanto em todos os cantos da grande ilha e do estado. Né? Então talvez uma reflexão que a gente possa fazer é que quanto mais acesso à justiça, quanto mais acesso à perícia, quanto mais acesso a locais de crime bem isolados, bem preservados, mais casos de sucesso como o da Mariana a gente tem condições de entregar à sociedade. Perfeito. Excelente reflexão. Tem mais alguma coisa, Délio, que tu queiras falar a respeito? Eu acho muito lamentável o que tem ocorrido em torno desse caso, né? É importante dizer que nós da perícia, nós somos olha para Hamilton, olha para cá. Servidores de carreira, somos servidores de Estado, carreira de Estado. Nós não temos comprometimento com nenhuma família. Isso. Com nenhuma família, com nenhuma eminência par, com nenhum grupo político. Exatamente. Nós não estamos a serviço de pessoas.
de pessoas específicas, mas sim do Estado e para a sociedade. E o compromisso é exatamente com a verdade, e nós na verdade temos o compromisso científica. com a ciência. Importante dizer que nós, além de tudo, temos a expertise. Todas as pessoas que trabalharam nesse caso, todos os peritos, são de carreira, né, e têm a expertise e a formação adequada para trabalhar no caso. Sim. Né? Nós não somos teóricos do que nós fazemos. E... Nós temos a casuística. Não foi o primeiro, nem vai ser o último caso, lamentavelmente, que nós vamos trabalhar. E nós vamos ter que dar uma resposta. Essa é uma questão muito importante. Outra questão, nós trabalhamos sobre o julgo da lei. Uhum. Nós trabalhamos com imparcialidade, não é porque nós queremos, não é pelo nosso senso de justiça. Além disso, é porque a lei nos obriga a fazer isso. E se qualquer um de nós proceder no nosso trabalho, no nosso mistério, fora do que a lei diz, principalmente com imparcialidade, o que nos guarda é o peso da lei. Seja numa demissão, ou inclusive com cadeia. Então, além do que nós somos obrigados a fazer pela lei, nós temos o nosso senso de justiça. Sim. E de que nós temos que dar uma resposta para a sociedade. Nós não estamos aqui para prejudicar A ou B. Nós não estamos aqui para acumular numa teoria conspiratória para condenar um inocente e livrar um culpado da cadeia. Verdade. Reflexão muito importante que vocês trouxeram e puxando um gancho, Jason, do que você falou, quantas Marianas não morrem todos os dias no estado, e esse ano a gente fez um seminário em março, em que a gente trouxe vários casos que a perícia atuou, né, em casos de violência, em casos de feminicídio, e eu falei algo no início do seminário, que eu vou falar novamente, como até uma reflexão final aqui do nosso podcast, é que o sucesso do trabalho, no caso Mariana, ele deveria acontecer em todo o estado. E quantas pessoas morrem, quantas mulheres morrem aí nos municípios do Maranhão e elas não têm o mesmo resultado, né, de um caso como esse. Por quê? Porque não teve perícia, porque não teve uma produção de provas. Então a gente tem, esse podcast também como uma iniciativa de sensibilizar até o poder público aí, se um dia o governador nos assistir, que a gente consiga interiorizar a perícia. Porque quando a gente vê um caso como esse, em que realmente foi feita uma produção, né, uma produção muito consistente de provas que permitiu alguém ser condenado, isso gera uma gratificação pra gente como profissionais e mostra pra sociedade uma resposta, uma justiça acontecendo. Então a gente realmente hoje, uma das grandes missões, a gente tá falando aqui que é um podcast da associação, é que a gente consiga realmente interiorizar a perícia, que as pessoas tenham acesso a tudo isso aqui, a todo esse conhecimento que a gente traz, essa bagagem que a gente traz, e a gente realmente consiga promover a justiça. Porque é só através, eu falo todos os dias, gente, eu não consigo ver uma justiça acontecendo sem a produção de provas que a perícia faz. Né? Então podem aí, vamos aqui chegar aos momentos finais, gente, porque se a gente deixar as considerações finais, porque se a gente deixar o podcast, né, infinito, e a gente em outras oportunidades vamos falar aí de outros exames da genética, tratar alguns assuntos de maneira mais específica, mas vamos aí para as considerações finais. Jason. Nossa, Carol, é muito importante a abertura do espaço, né? Você disse quando talvez aí seu governador chegar a assistir, seus assessores levar aí essa mensagem é importante, mas eu digo mais, essa mensagem precisa chegar a cada um da sociedade. Sim. Eu acho que as mulheres, quando passam em situações, principalmente situações de violência, elas precisam acreditar que o poder público tem condições de dar uma resposta rápida e uma resposta eficiente. É claro que eu não tenho talvez lugar de fala, mas nós sabemos que o crime de violência sexual, o crime contra a mulher,
ele traz um quê de quase de vergonha, quase que a culpabilidade ela é transferida à própria vítima. Isso. E muitas vezes a vítima não vai à delegacia com medo de se expor, porque tem questões até psicológicas, com vontade que aquilo ali seja definitivamente apagado da sua memória, a vontade de se limpar imediatamente, de fazer com que tudo aquilo suma. É verdade. Entretanto, é necessário procurar a delegacia, procurar o poder público, procurar a polícia, para que a gente possa produzir, coletar, investigar e até mesmo conseguir identificar e prender aquelas pessoas. Todas as vezes em que você tem ali uma pessoa, um acusado de crime sexual que passa na televisão, motiva 5, 6, 7, 8 mulheres a falar, olha, eu via, aconteceu também. Então eu gostaria muito que esse espaço que você nos trouxe aqui, que você abriu para toda a audiência que são entusiastas da área pericial e que são curiosos, possam também receber essa mensagem de que nós temos profissionais capacitados, tecnologia de ponta, moderna, com capacidade de dar resposta rápida e célere à população. Muito bem. Luzimar. Carol, quero mais uma vez agradecer aqui o convite e também o espaço para que a gente possa falar um pouco mais sobre o nosso trabalho. Muitas vezes, por a gente morar no Maranhão, Maranhão ser o estado que tem o menor PIB aí, né, do Brasil, não se imagina, por exemplo, que tecnologias como a que a gente trabalha geralmente estão disponíveis para investigar, para auxiliar as investigações, para trazer a justiça por meio da ciência, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante no nosso trabalho. Poder proporcionar a justiça utilizando a prova técnica, né, a prova pericial como ferramenta. E é uma ferramenta muito robusta, porque muitas vezes esses crimes, como o Jason bem pontuou, eles não deixam testemunha, tá só a vítima, tá só o agressor, e a gente poder dar voz à vítima utilizando essa ferramenta é uma enorme satisfação pra gente, e isso é o grande motivo do nosso trabalho cotidiano. E eu quero falar, né, que em casos de violência sexual, em casos como os que a gente falou, né, procure o poder público, denuncie, e a gente consegue, né, a gente tem maneiras de levar à justiça alguém que sofreu uma situação dessas. É isso mesmo. Délio Sobral, suas considerações. Olha pra câmera ali. Suas considerações aí pro público. Carol, Já tem tantas. já fomos. Eu tenho que te agradecer mais uma vez, pessoalmente, pela parceria e pelo projeto. Nós sabemos que na nossa caminhada aí nos últimos anos, na tentativa de levar a voz da perícia, né, para os vários cantos aí do Estado, nós encontramos que o próprio Estado não nos conhece. Isso, muitas não vezes nos conhece. Não nos conhece. Estou falando do Estado mesmo, as pessoas, os servidores públicos, até mesmo da Secretaria de Segurança, têm dificuldade de entender qual é o nosso trabalho, onde nós estamos, quando nós atuamos, como atuamos e para que atuamos. Então eu agradeço muito, eu tenho que te dar os parabéns por esse projeto. E para falar do tema do podcast, a Luzimar já falou muito bem, a questão da violência contra a mulher, só há pouco tempo que ela vem sendo tratada como uma questão mais séria, quando eu digo isso, pelo Estado, com a importância na forma mesmo de política pública por parte do Estado. Eu estou na polícia, como eu disse, desde o ano de 2009, eu lidei muito com casos de violência contra a mulher, e eu tenho uma consciência de que sempre foi muito difícil para a mulher ir a uma delegacia quando tinham só homens, né? Muitas vezes sem o preparo, sem a vontade, sem a forma correta de atender e até mesmo de compreender aquele sofrimento. E eu sempre tive a consciência de que havia necessidade de que o Estado tratasse isso de uma forma diferente.
E eu vejo que isso já está acontecendo. Então eu encorajo a todas as mulheres que sejam vítimas de violência, desde a mínima possível, a mínima que aconteça, já tomem as providências, venham até as delegacias especializadas da mulher e denunciem. Então, gente, excelente a nossa conversa. Como eu falei para vocês, a gente ficaria conversando aí até de manhã, mas infelizmente a gente tem que estabelecer um prazo. Então, o objetivo desse podcast foi demonstrar apoio à campanha do Agosto Lilás e falar que nós também estamos dentro desse processo, somos peças fundamentais aí, né, na produção dessas provas para caso haja possíveis condenações por essas violências. Então, espero aí ter contribuído com vocês e até o próximo episódio.